A exaltação de José. A história de José nos ensina abundantemente acerca da pessoa do Senhor Jesus. Os sofrimentos que seus irmãos o fizeram padecer o tornam uma figura muito clara de Cristo rejeitado pelos judeus. Muitos detalhes de sua história apresentam similaridades com a vida de Jesus. Talvez conhecemos pouco da similaridade entre a exaltação de José e a do Senhor Jesus, cada uma seguida dos sofrimentos passados por cada um. Vamos meditar um pouco nas distinções e honrarias com que Faraó concedeu a José, figuras essas da glória de Cristo que se seguirão aos seus sofrimentos. Lucas 24, 26. A palavra de Deus nos exorta: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Colossenses 3, 1 e 2. E o próprio Senhor Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, versículo 21. Chamado por Faraó, foi retirado da prisão. Foi barbeado e mudou os seus vestidos e veio diante de Faraó. Ele não poderia se apresentar diante de Faraó com as roupas de um prisioneiro. Quando o rei do Egito ouviu a interpretação dos sonhos que havia sonhado, compreendeu imediatamente que tinha diante de si alguém extraordinário. Quando disse: acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38. Em seguida, deu a José várias excepcionais distinções. Gênesis 41, 42 a 45. Deu o seu próprio anel, deu vestidos de linho fino e deu um colar de ouro. Ordenou que todos se ajoelhassem diante dele. Confiou o governo de todo o seu reino e deu-lhe um título, Zafanate Paneah, que significa Salvador do mundo. E por fim deu-lhe uma esposa. Vamos ver agora cada uma dessas honrarias que o faraó concedeu a José. O anel. Em outros tempos, o possuidor do anel do rei podia pôr o selo real sobre os escritos ou documentos importantes, para demonstrar sua origem e autenticidade, pois geralmente um decreto, quando selado, se tornava irrevogável. Esther 8, versículo 8. Vejamos essa cena onde o homem mais poderoso dessa época tira o seu anel, imagem da sua autoridade e poder absoluto, e o põe na mão desse jovem hebreu que há poucas horas atrás era um prisioneiro sem nada. Agora, porém, José é estabelecido governador do Egito, revestido da mais alta autoridade, com amplos poderes. Isso não nos faz pensar em nosso Senhor? Agora, como homem que foi elevado e glorificado no céu, Deus pôs todas as coisas em suas mãos. Na segunda epístola aos Coríntios, nos fala sobre ele. Porque todas as promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:20. Todas as promessas de Deus e todos os seus desígnios encontram sua confirmação e cumprimento definitivo na pessoa do Senhor Jesus. Particularmente quanto à nossa salvação, Ele é quem faz que tudo seja definitivamente seguro e firme. Mas o juízo que Deus anuncia na Bíblia é também seguro e irrevogável. Entre as honras e as glórias que foram dadas ao Senhor Jesus,
como homem glorificado, se encontra também essa. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5:22. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. João 5:27. Não se trata somente de um pensamento solene para os incrédulos, senão que é também um chamamento solene para que cada um de nós faça conhecer aos homens o amor de Deus e as consequências eternas de se desprezar esse grande amor. O vestido de linho fino. O linho fino designa uma peça branca ou de cor clara, que se utilizava para a confecção de roupas ou vestidos. Em outras versões está linho finíssimo. Comumente, eram somente usadas por sacerdotes ou pessoas de alto nível. Em Êxodo 28, encontramos a descrição dos vestidos dos sacerdotes. E farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Êxodo 28, 2. Também farás túnica de linho fino. Êxodo 28, 39. No livro de Ester, encontramos a Mordecai, homem cuja honra o rei se agrada. Ester 6, versículo 6. E saiu da presença do rei com um vestido real azul e branco, como também uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. Ester 8, 15. José tirou suas vestes de prisioneiro para colocar vestes reais. Que contraste! Por uma acusação injusta foi levado à prisão. Agora suas vestes de linho fino atestam sua reabilitação pública. Apesar de não ter cometido nenhuma falta, Cristo teve que morrer na cruz. Ele pode perguntar aos judeus: quem dentre vós me convence do pecado? João 8,46. Pouco antes já lhes havia dito que ele sempre fazia o que agradava ao Pai. João 8,29. A cada passo que dava em todos os seus atos, suas palavras, seus silêncios estavam em perfeita sintonia com seu Pai e Deus. Sua pessoa e sua vida eram uma pureza perfeita dos olhos de Deus. Como resposta a essa vida de santidade e de pureza, Deus ressuscitou a seu Filho de entre os mortos. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Atos 2:27. Desta maneira eloquente, confirmou que o Senhor Jesus morreu pelas transgressões dos demais. O colar de ouro. O colar de ouro está conectado à ideia de um adorno, de uma dignidade oficial. Isso é o que vemos em Daniel, capítulo 5. Então mandou Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Daniel 5:29. Na Bíblia, o ouro simboliza o resplendor da justiça divina, absoluta e perfeita. Quanto em relação ao Senhor, o colar de ouro nos lembra de sua glória atual. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Hebreus 2, de 7 a 9. Que todos se ajoelhassem diante dele.
O carro citado no versículo 43 é do tipo daquele que os homens importantes utilizavam quando deviam deslocar-se pelas cidades daquela época. Esses carros suntuosos podiam ser reconhecidos de longe. Era seu segundo carro. Em seu segundo carro, Faraó fez com que José subisse nele para percorrer todo o Egito. Mas muito mais magnífico foi que esse carro era diante de todos, tinham a essa ordem de que todos deveriam se ajoelhar diante dele, o que mostrava claramente a excepcional posição que José agora ocupava. Se as honras anteriores eram mais de ordem pessoal, sua glória pública era posta em evidência diante dos olhos de todos, por sua presença nesse carro. Cada cidadão era convidado a prostrar-se e dar honra diante daquele que era o segundo no reino de Faraó. Quanto ao Senhor Jesus, lemos: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Logo, todos conhecerão que aquele que foi crucificado no Gólgota é posto por Deus como Senhor sobre tudo. Cada um deverá render-se a ele, dando honra e sendo sujeitos a ele. Nós, os cristãos, devemos de fazer de todo o coração como resposta para com seu amor insondável em nossa vida diária, devemos reconhecer efetivamente a Jesus como nosso Senhor, buscando sua vontade, e devemos cumpri-la, indo ao encontro dos seus desejos. Esta é a maneira pela qual poderemos glorificá-lo e regozijar seu coração desde já. Mas que terrível fim para todos aqueles que o rejeitaram e que terão que dobrar seus joelhos diante dele. Governador sobre todo o Egito, antes de entregar-lhe as honras que temos considerado, Faraó havia dito a José: tu serás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Gênesis 41, 40. Faraó confia sua casa e seu povo sobre a autoridade de José. Onde poderia encontrar um homem tão qualificado como ele? Pois Deus o fazia prosperar em tudo o que ele fazia. A inteligência e a sabedoria de José o qualificava perfeitamente para essas importantes responsabilidades. Todo o domínio confiado a José é uma figura clara do domínio do Senhor Jesus. Deus pôs sobre o seu Filho, glorificado, todo o poder no céu e na terra. Esse domínio universal já lhe pertence, mas ainda não o exerce publicamente. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Hebreus 2:8. Cristo é o centro dos desígnios eternos de Deus. Segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1, 9 e 10. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 25. Hoje,
Nosso Senhor é depreciado, mas dominará sobre todos. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53:10. Reinará em justiça e tudo estará em conformidade e harmonia com Deus. O novo nome de José. Quando os reis mudavam o nome de seus subordinados, era um sinal de poder absoluto que tinham. O nome dado a José, Zafenate Paneá, significava em egípcio Salvador do mundo, ou mantenedor da vida. Não foi por acaso, ou por sua própria sabedoria, que iria ser responsável por salvar os egípcios da fome e mantê-los vivos. Eles mesmos confirmaram mais tarde: a vida nos tem dado. Gênesis 45:7. E além do significado egípcio, esse nome também tem seu significado em hebraico, que quer dizer revelador dos segredos. Ao interpretar os sonhos de Faraó, José pôde comunicar os propósitos de Deus e salvar os homens da fome. Esse duplo significado se refere igualmente ao nosso Salvador. Esse título contém tanto a ideia de liberação como a de manutenção da vida. Deus, nosso Salvador, e o que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, o Deus vivente, que é o Salvador de todos os homens, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. 1 Timóteo 4:10. No Novo Testamento, a salvação nos é apresentada em relação com o passado, presente e futuro. Em Tito 3, versículos de 4 a 5, é evocado o passado. Atualmente, o Senhor Jesus salva no presente, Hebreus 7:25. E quanto ao futuro, lemos em Filipenses 3:20. Por outro lado, o Senhor Jesus fez Deus conhecido e revelou seus planos gloriosos. Em sua oração dirigida ao Pai, disse: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. João 17:6. Mas não somente o fez conhecido e seus planos, mas por seus próprios sofrimentos e por sua morte, estabeleceu ele mesmo o fundamento que permite a realização de tudo o que Deus propôs em graça e bênçãos. E por fim, uma esposa para José. Como coroação e última prova de sua bondade, Faraó deu a José uma esposa. Os privilégios anteriores dados a José e com relação à sua posição, mas recebeu a Asfenate para o seu coração. Essa iria ser o objeto do seu amor. Estaria ao seu lado enquanto governava o Egito e lhe daria filhos, como Efraim e Manassés. Asfenate, unida a José no momento de seu domínio glorioso, é uma figura maravilhosa da Igreja, unida a Cristo, glorificado no céu. Ela desfruta de seu amor, participa de seu domínio universal. Ao termos meditado sobre alguns dos aspectos das glórias do Senhor Jesus, podemos lembrar do pedido que José fez para seus irmãos quando disse: e fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito. Gênesis 45:13. Por meio do seu Espírito, Deus quer que nossa atenção se fixe na pessoa de seu Filho, de forma contínua e crescente. É, pois, necessário para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João 5:23. Saibamos todos que Deus se agrada que seu Filho seja honrado aqui nessa terra.